Glória. Oh, glória. Amém, igreja? Vou estar lendo aqui. Glória a Deus. E uma mulher deu à luz a um filho. E vendo que ele era formoso, escondeu por 3 meses, não podendo, porém, mais escondê-lo. Aleluia. Mas a arca, de junto, e revestiu com betume. Aleluia. E porém, então, ponto dele o menino e pôs junto à margem do rio. Solta aqui. Aleluia. Amém, igreja? Quando nós chega ao livro de Êxodo, nós vemos que primeiro, antes de chegar em Êxodo, chega em 1 Gênesis, começa ali que José, ele entra, ele é vendido pelos seus irmãos, ele vai para o Egito, e ali no Egito acontecem situações na vida de José, e ele toma ser governador do Egito. E a Bíblia vai nos dizer, ele sendo governador do Egito, os irmãos de José foram comprar trigo, porque em Canaã estava faltando, estava uma seca. Então só no Egito que teve abundância por causa do sonho de Faraó. E José pôde interpretar o sonho que Deus ia fazer no Egito. Então, através de José que pisou no Egito, a bênção que estava na vida de José foi abençoada através de José dentro do Egito. Então, quando José estava dentro no Egito, ele cresceu ali, aleluia, ajudando o Faraó, ele foi governador do Egito. E a Bíblia vai nos dizer que depois que viram que eram seus irmãos, que, aleluia, mas não reconheceram José por causa do tempo. E os seus irmãos disseram ao pai que José tinha morrido pela besta fera. E a Bíblia vai nos dizer, sendo ali, que quando José se revela para os seus irmãos, fala assim, ó, vem, traz o pai para vocês morarem no Egito comigo. E a Bíblia vai nos dizer que eles moraram no Egito, e aí depois da morte de José, que ele foi 110 anos, ele ficou em vida. A Bíblia vai nos dizer que entra no livro de Êxodo, mas entre o intervalo de Gênesis e Êxodo, dá 300 anos. Entre o José e Moisés, dá 300 anos. Então o povo fica 430 anos cativo no Egito. Então o povo é escravizado. Faraó faz o povo trabalhar. Faraó faz o povo pegar tijolo. Porque o povo estava clamando para um libertador, para que ele pudesse sair da situação que eles estavam vivendo. Mas a Bíblia nos diz que Faraó pegou, trabalhou com seus tesouros e deram mais trabalho para distrair isso. Só que é isso? O Faraó queria, vamos fazer o povo trabalhar, porque vamos distrair ele, para eles não adorar o Senhor. Sabe o que é isso? A distração muitas vezes faz você sair da presença de Deus, faz você se afastar de Deus. Deus santo, aleluia. O Faraó falou, vamos fazer. A Bíblia vai nos dizer que as 10 pragas, para que, aleluia, Moisés falou assim, ó, liberta o meu povo. Sendo que não libertou o povo, aleluia, então Deus falou assim, eu vou manifestar através das 10 pragas. Eu vou manifestar o meu poder através das 10 pragas. Sabe o que é isso? Faraó não queria, Deus endureceu o coração de Faraó. Deus endureceu, não queria liberar o povo, não queria soltar o povo, não queria deixar o povo adorar no deserto. Então veio as 10 pragas. A última praga foi os primogênitos, os filhos que morreram, os primogênitos, vaca, tudo, o filho de Faraó morreu. Então muitas vezes tocou no íntimo de Faraó. Sabe o que é isso? Às vezes você não quer fazer, mas Deus vai tocar em algo para você fazer. Sabe por quê?
muitos vão ficar longe de você. Por quê? Porque a verdade que você vai carregar só vai ficar perto de você quem se importar a verdade que Deus vai colocar nos teus lábios. Eita Deus! Aleluia! Quando a gente vai falar a verdade, muitos não ficam perto. Mas vai falar uma mentirinha pra ver. Vai falar uma mentirinha. Muitos não apoiam. Muitos faz panelinha. Mas sabe isso? Olha a verdade. Porque nem diz Deus diz. É sobre mim. É sua verdade. Não deixe de influenciar pela verdade que está na tua boca. Deus grande! Aleluia! Porque a verdade que você vai carregar, a verdade que Deus vai te falar para você entregar, muitos não vão entender, muitos não vão aceitar, mas vai ter que entender, porque a verdade que Deus colocou na tua boca, ninguém pode parar, o Senhor deu a boca. É Deus! Aleluia! Sabe que é isso, igreja? Muitos estão falando aquilo que o povo quer ouvir, sabe que é isso? Não é mais tempo de ouvir o que o povo quer, mas o que o povo precisa ouvir. Deus grande! Aleluia! Até quando você vai ficar encaixando o pensamento? Até quando você vai priorizar o seu serviço? Até quando você vai priorizar as coisas da tua casa? Até quando você vai priorizar as coisas terrenas? É Deus! Não existe Aleluia! mais de priorizar as coisas terrenas. Deus Não existe mais de Deus, priorizar aleluia. o que você está pondo em prioridade na tua vida. Eita Deus! A Bíblia vai nos dizer, igreja, que Jesus entrou na casa de Marta e Maria. A Bíblia vai dizer que Maria, aleluia, ela sentou para ouvir os seus ensinamentos, ouvir o que Jesus tinha para falar. Mas Marta, ela estava fatigada com muitos afazeres. Aleluia, Marta estava fazendo muitas coisas. E Marta questionou e disse: Jesus, mestre, eu não importa que Maria me ajude nos afazeres. Jesus falou assim: ó, eu Marta, você está fatigada com muitas coisas, mas Maria escolheu a minha parte. Agora eu será tirada. Sabe isso? Eita Deus! Aleluia! Qual a sua prioridade nessa noite? Qual é a sua prioridade nos dias de hoje? Porque Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas dentro dele. Quem disse que Jesus não? Ele prometeu casa. Quem disse que Jesus prometeu as coisas dessa terra? Meu Deus! Sabe Aleluia! o que é isso, igreja? Jesus, quando ele pisou nessa terra, você acha que Jesus alisava? Oxe, ele estava chicotada, ele falava do reino de Deus, ele falava: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Deus grande! Aleluia! Então Jesus falou, e muitos falam assim: ó, é duro essas palavras, é duro, não é duro não, igreja, é duro, é você ficar na situação que você está, é duro você estar do jeito que você está na presença de Deus. Deus grande! Aleluia! Me ensina, Jesus! Então muitos pensam que Aleluia! era assim a pregação que Jesus pregou. Você pensou que Jesus pregou rosa, maravilha? Não. Porque Jesus veio cumprir. Eita Deus! Aleluia! Então, no tempo de hoje, dentro da igreja, se a pessoa está fatigada, ou se a pessoa está fatigada, ela não consegue dar glória, ela não consegue glorificar, sabe por quê? Está faltando a força, porque fora essa é ela trabalhar. Vem fazer hora extra, e você tem quanto, rapaz? Você fala: não, eu vou ter muito, eu vou trabalhar no Senhor. Eita Deus!
oração, meus amados, faz você ficar sem força de orar. E se você não tem força de orar, você enfraquece. Deus Santo, Quando a aleluia. Bíblia nos diz que o povo estava Meu clamando, Deus, pedindo, aleluia. Deus ouviu a oração do povo. Então Joquebede, aleluia, tinha uma mulher que era Joquebede, tinha um menino formoso. Um menino formoso. E vendo que no tempo que José morreu e entrou outro governador no lugar de José, aonde não conhecia José, a Bíblia vai nos dizer que muito se multiplicava. Quanto mais o povo era afrontado, quanto mais o povo era fatigado, quanto mais batia no povo, mais o povo crescia. Mas o povo crescia. E a Bíblia vai nos dizer que quando o povo crescia, multiplicava, Faraó ficou preocupado, falando assim, ó, se levantar uma criança vai nascer, vai ser grande, vai ser homem, e vai tomar meu lugar aqui. E a Bíblia vai nos dizer que, sendo isso, falou para as parteiras, falou para as parteiras Cipron e Poá, disse para elas, falou assim, ó, quando as mulheres hebreias dão um filho, aleluia, você mata, se for menino você mata, se for mulher você deixa viver. Então a Bíblia nos diz que a parteira temeram a Deus, e quando as parteiras foram lá, a criança já tinha nascido, e falaram, por que vocês não fez conforme eu te ordenei? E as parteiras falaram assim, não, as hebreias é diferente das egípcias, porque antes de eu ir lá, as hebreias já estavam dando a luz. E a Bíblia vai nos dizer que quando tentou matar as crianças, e a Bíblia nos diz que Deus falou assim, ó, escondendo a criança por 3 meses. Vendo isso, meus amados irmãos, no tempo de hoje, como nós conseguimos esconder uma criança? Como nós conseguimos esconder uma criança? A criança chora, a criança fala, e como vai poder esconder uma criança? No tempo de hoje, as mães, com seus filhos, sabendo que alguém quer matar a sua criança, a mãe quer fazer de tudo para esconder a criança, para proteger a criança. Então, sendo isso, que quando protegeu, não podendo esconder mais, ela fez estratégia, ela colocou um betume, uma arca de betume, e revestiu. Sabe o que é isso? É Deus escondendo a criança, porque a arca de betume estava revestida. Sabe o que é isso? Porque a pandemia não atingiu você, porque você está revestido. E quem está revestido no Senhor, o inimigo não toca, o inimigo não vê. Não vai parar de orar, não vai parar de dar glória. Eita Deus, aleluia. Então, vendo no tempo de hoje, dentro da igreja, se a pessoa está fatigada, ou se a pessoa está fatigada, ela não consegue dar glória, ela não consegue glorificar, sabe por quê? Está faltando a força, porque Faraó fez ela trabalhar. Quando chega fala, vem fazer hora extra, e você tem quanto, rapaz? Você fala, não, eu vou ter muito, eu vou pra casa do Senhor. Eita Deus. É isso a distração, meus amados. Faz nós se afastar de Deus. A fatigação, meus amados, faz você ficar sem força de orar. E se você não tem força de orar, você enfraquece. Deus Santo, Quando a aleluia. Bíblia nos diz que o povo estava Meu clamando, Deus, pedindo, aleluia. Deus ouviu a oração do povo. Então Joquebede, aleluia, tinha uma mulher que era Joquebede, tinha um menino formoso. Um menino formoso. E vendo que no tempo que José morreu e entrou outro governador no lugar de José, aonde não conhecia José, a Bíblia vai nos dizer que muito se multiplicava. Quanto mais o povo era afrontado, quanto mais o povo era fatigado, quanto mais batia no povo, mais o povo crescia.
mas o povo crescia. E a Bíblia vai nos dizer que quando o povo crescia, multiplicava, Faraó ficou preocupado, falando assim, ó, se levantar uma criança vai nascer, vai ser grande, vai ser homem, e vai tomar meu lugar aqui. E a Bíblia vai nos dizer que, sendo isso, falou para as parteiras, falou para as parteiras Cipron e Poá, disse para elas, falou assim, ó, quando as mulheres hebreias dão um filho, aleluia, você mata, se for menino você mata, se for mulher você deixa viver. Então a Bíblia nos diz que a parteira temeram a Deus, e quando as parteiras foram lá, a criança já tinha nascido, e falaram, por que você não fez conforme eu te ordenei? E as parteiras falaram assim, não, as hebreias é diferente das egípcias, porque antes de eu ir lá, as hebreias já estavam dando a luz. E a Bíblia vai me dizer que quando tentou matar as crianças, e a Bíblia nos diz que Deus falou assim, ó, escondendo a criança por 3 meses. Vendo isso, meus amados irmãos, no tempo de hoje, como nós conseguimos esconder uma criança? Como nós conseguimos esconder uma criança? A criança chora, a criança fala, e como vai poder esconder uma criança? No tempo de hoje, as mães, com seus filhos, sabendo que alguém quer matar a sua criança, a mãe quer fazer de tudo para esconder a criança, para proteger a criança. Então, sendo isso, que quando protegeu, não podendo esconder mais, ela fez estratégia, ela colocou um betume, uma arca de betume, e revestiu. Sabe o que é isso? É Deus escondendo a criança, porque a arca de betume estava revestida. Sabe o que é isso? Porque